Você já se sentiu completamente perdido, tentando descobrir quantos quilômetros deveria estar correndo por semana para realmente melhorar? Aquela sensação de incerteza se você está treinando demais e correndo risco de lesão, ou treinando de menos e desperdiçando seu potencial. É algo que tira o sono de muitos corredores. É frustrante quando você vê programas de treinamento na internet com volumes completamente diferentes. Uns dizendo que você precisa de 80 km por semana para evoluir e outros garantindo que 20 km são suficientes, deixando você sem saber em quem confiar. Eu entendo porque o volume de treino é provavelmente o aspecto mais confuso e ao mesmo tempo mais importante do treinamento de corrida. E a maioria dos corredores erra drasticamente para um lado ou para outro. Mas existe uma maneira científica e individualizada de determinar o volume ideal para você. E hoje eu vou mostrar como encontrar esse equilíbrio perfeito que vai fazer você melhorar de forma consistente sem se machucar ou se queimar. A grande maioria dos corredores comete um dos dois erros clássicos com volume de treino. O primeiro grupo aumenta a quilometragem rápido demais, empolgado com os resultados iniciais ou seguindo programas de internet feitos para corredores muito mais experientes, e acaba se lesionando em poucas semanas. O segundo grupo fica preso em volumes muito baixos por medo de se machucar ou por achar que não tem tempo, e nunca desenvolve a base aeróbica necessária para realmente progredir. Outros acreditam que intensidade é tudo que importa e tentam compensar baixo volume com treinos brutalmente intensos toda semana. A verdade sobre volume de treino é que ele é o alicerce sobre o qual todo o resto do seu desenvolvimento como corredor é construído, mas precisa ser aumentado de forma estratégica e gradual, respeitando a capacidade individual de adaptação do seu corpo. Volume de treino é simplesmente a quantidade total de quilometragem que você acumula em um período específico, geralmente medido por semana. Quando falamos em aumentar volume, estamos falando de correr mais quilômetros totais, não necessariamente correr mais rápido ou mais intenso. O volume é construído principalmente através de corridas fáceis e ritmo confortável, onde você consegue manter uma conversa. Essas corridas fáceis são responsáveis pela maioria das adaptações fisiológicas fundamentais que tornam você um corredor melhor. Aumento da densidade capilar nos músculos, melhoria da eficiência mitocondrial, fortalecimento de tendões e ligamentos, desenvolvimento de economia de corrida e construção de resistência aeróbica. O erro que muitos cometem é pensar que corridas fáceis não trazem benefícios porque não são sofridas. Eles acham que precisam estar sempre empurrando os limites, sempre ofegantes e com pernas queimando para estar melhorando. A realidade é exatamente o oposto. Aproximadamente 70 a 80% do seu volume semanal deveria ser feito em ritmo fácil e confortável. Apenas 20 a 30% deveria ser treinos de qualidade como intervalados, tempo run ou corridas em ritmo de prova. Quando você respeita essa proporção, você consegue acumular volume suficiente para criar adaptações profundas sem sobrecarregar seu sistema de recuperação. Vamos fazer uma pausa rápida aqui porque quero saber algo importante sobre você. Qual é seu maior desafio relacionado à quantidade de treino ou quilometragem semanal? Sei que pode parecer que você é o único que luta para encontrar o equilíbrio certo, mas acredite, praticamente todo corredor enfrenta dúvidas sobre volume de treino. Basta escrever nos comentários algo como: meu maior desafio é que me lesiono quando aumento a quilometragem, ou meu maior desafio é não ter tempo para correr mais, ou qualquer outra dificuldade específica que você enfrenta. Seu comentário vai ajudar outros corredores que enfrentam o mesmo problema e vou ler pessoalmente cada um deles para entender melhor como posso ajudar você e toda a nossa comunidade. A regra mais conhecida sobre progressão de volume é a regra dos 10%, que diz que você não deve aumentar sua quilometragem semanal em mais de 10% de uma semana para outra. Se você está correndo 30 km por semana, na semana seguinte deveria fazer no máximo 33 km. Essa regra é um bom ponto de partida, mas precisa ser aplicada com bom senso. Ela funciona melhor para volumes médios e altos, para iniciantes correndo volumes muito baixos, como 15 km por semana. Aumentar 10% seria apenas 1,5 km. E nesse caso, você pode progredir um pouco mais rápido, talvez 15%. Para corredores já em volumes altos, como 70 km por semana, talvez 5% seja mais seguro. Além da progressão semanal, existe o conceito de semanas de recuperação, que é absolutamente crítico
mas frequentemente ignorado. Você não deveria aumentar volume semana após semana indefinidamente. A abordagem correta é aumentar por 3 semanas consecutivas. Então fazer uma semana de redução, onde você corre apenas 70 a 80% do volume da semana anterior. Essa semana mais leve permite que seu corpo consolide as adaptações, repare microtraumas acumulados e se prepare para o próximo bloco de aumento. Muitos corredores pulam essas semanas de recuperação, achando que são perda de tempo, e é exatamente por isso que acabam se lesionando. O volume ideal é altamente individual e depende de múltiplos fatores. Sua experiência como corredor, seus objetivos, sua idade, seu histórico de lesões, quanto tempo você tem disponível para treinar e recuperar, e até sua genética. Um corredor experiente treinando para uma maratona pode se beneficiar de volumes de 80 a 100 km por semana ou até mais. Um corredor intermediário focando em 10 km pode ter resultados excelentes com 40 a 60 km semanais. O iniciante deve começar com 15 a 25 km e aumentar gradualmente ao longo de meses. Não existe um volume mágico que funciona para todo mundo, mas existem faixas recomendadas baseadas em objetivos para simplesmente manter saúde e condicionamento básico, 15 a 25 km por semana. Distribuídos em 3 a 4 corridas são suficientes. Para melhorar desempenho em provas de 5 a 10 km, a maioria dos corredores se beneficia de 35 a 60 km semanais. Para meia maratona, 50 a 80 km. Para a maratona, 60 a 100 ou mais, dependendo do nível e ambição. Esses são ranges amplos, justamente porque a individualização importa muito, a distribuição do volume ao longo da semana também é importante. Você não quer fazer todas as suas corridas com a mesma distância. O ideal é ter uma variação onde você tem 1 ou 2 long runs, que representam 25 a 30% do seu volume semanal, algumas corridas médias que são talvez 15 a 20% cada, e corridas curtas e fáceis que preenchem o resto. Essa variação de estímulos é mais eficaz do que fazer sempre a mesma distância. Se você corre 50 km por semana, pode ser algo como um long run de 15 km, 2 corridas de 10 km e 2 de 7 ou 8 km. A relação entre volume e intensidade é algo que precisa ser cuidadosamente gerenciado. Quando você está numa fase de construção de volume, aumentando a quilometragem semana a semana, você não deveria estar fazendo treinos de altíssima intensidade ao mesmo tempo. Seu corpo tem capacidade limitada de adaptação e recuperação. Se você está pedindo que ele se adapte a mais quilômetros e também a mais intensidade simultaneamente, você vai sobrecarregar o sistema. A abordagem correta é alternar fases. Você passa algumas semanas ou meses focando em construir volume com a maioria das corridas fáceis e apenas manutenção de intensidade. Depois que estabelecer um novo patamar de volume, você pode adicionar mais trabalho de qualidade, mantendo o volume estável. O conceito de volume de base versus volume de pico. É importante entender, seu volume de base é a quilometragem que você consegue sustentar confortavelmente semana após semana durante meses sem se sentir exausto, sobrecarregado. Para muitos corredores intermediários, isso pode ser algo em torno de 40 a 50 quilômetros. Seu volume de pico é a quilometragem máxima que você atinge nas semanas mais pesadas de preparação específica para uma prova importante. Talvez 60 a 70 quilômetros para o mesmo corredor. Você não fica no volume de pico o ano todo, apenas por algumas semanas durante preparação específica. E depois volta para o volume de base. Tentar manter volume de pico constantemente é a receita garantida para overtraining ou lesão. A qualidade do volume também importa tanto quanto a quantidade. 50 km por semana corridos com boa técnica em terrenos variados, bem recuperado e bem alimentado, vão trazer muito mais benefícios que 50 km corridos com técnica ruim, sempre no mesmo percurso plano, com sono inadequado e nutrição pobre. O volume é necessário, mas não o suficiente. Você precisa criar as condições para que seu corpo possa se adaptar a esse volume através de recuperação adequada. Sono de qualidade, nutrição apropriada e gerenciamento de estresse. Os sinais de que você está fazendo volume demais para sua capacidade atual de adaptação incluem
fadiga persistente que não melhora com alguns dias de descanso, piora do desempenho em treinos de qualidade, frequência cardíaca em repouso elevada comparada ao normal, dificuldade para dormir ou sono não restaurador, perda de motivação e prazer pela corrida, irritabilidade e, claro, dores persistentes que podem indicar início de lesão. Se você experimenta vários desses sinais, precisa reduzir volume imediatamente e dar tempo para a recuperação completa antes de tentar aumentar novamente. Por outro lado, sinais de que você poderia se beneficiar de mais volume incluem: você se recupera muito facilmente dos treinos atuais, sente que poderia correr mais, mas está se limitando artificialmente. Seus treinos de qualidade estão estagnados e você suspeita que falta base aeróbica. E você tem tempo e energia disponíveis para adicionar mais corridas sem sacrificar sono ou outras áreas importantes da vida. Aumentar volume só faz sentido se você pode fazer isso mantendo qualidade de vida e recuperação adequada. A paciência é provavelmente a virtude mais importante quando se trata de construir volume. Leva meses e até anos para construir uma base aeróbica sólida e um sistema músculo-esquelético resiliente capaz de suportar volumes altos. Corredores de elite levaram anos, frequentemente uma década ou mais, para chegar aos volumes impressionantes que mantêm. Você não pode e não deve tentar pular essas etapas. Se você é iniciante, foque em primeiro estabelecer consistência. Correndo 3 a 4 vezes por semana durante vários meses antes de se preocupar em aumentar muito o volume, consistência ao longo do tempo supera volume excessivo no curto prazo. Expectativas realistas sobre quanto tempo leva para ver benefícios do aumento de volume são importantes. Quando você aumenta seu volume de forma gradual e sustentável, as primeiras adaptações começam a aparecer em 3 a 4 semanas, mas benefícios realmente substanciais levam de 2 a 3 meses para se manifestarem. Se você passou de 30 para 50 km por semana de forma gradual ao longo de 8 semanas, e mantém esse novo volume por mais 8 a 12 semanas, você vai notar melhorias significativas em resistência, velocidade em ritmo fácil e capacidade de recuperação, mas essas melhorias não são lineares. Você pode ter platôs e até regressões temporárias durante o processo. Resumindo tudo o que conversamos, volume de treino é o alicerce do desenvolvimento como corredor e deve ser construído de forma gradual e estratégica. Aumente não mais que 10% por semana na maioria dos casos. Faça uma semana de recuperação a cada 3 semanas de aumento. Mantenha 70 a 80% do volume em ritmo fácil. Distribua o volume ao longo da semana com corridas de diferentes distâncias, incluindo long runs. Não aumente o volume e intensidade simultaneamente. Estabeleça um volume de base sustentável e só vá para volumes de pico temporariamente durante preparação específica. Monitore sinais de excesso ou falta de volume e, acima de tudo, tenha paciência, porque construir base leva meses e anos. Sei que você está se esforçando para progredir como corredor e que encontrar o volume ideal pode parecer um quebra-cabeça complexo com muitas variáveis. Quero estar ao seu lado nessa jornada, trazendo semanalmente estratégias baseadas em ciência que vão ajudar você a treinar de forma inteligente e sustentável. Se você quer continuar evoluindo e ter acesso a conteúdos sobre periodização, prevenção de lesões, técnica e tudo mais que precisa para alcançar seus objetivos sem se machucar, junte-se à nossa comunidade de corredores clicando no botão de inscrição aqui embaixo. Deixe também seu like se esse conteúdo foi útil para você e compartilhe com aquele amigo que está tentando descobrir quanto deveria estar correndo. Vamos transformar sua corrida, construindo a base certa.